O Pod da Região de hoje vai falar sobre o ensino superior. E o que é o ensino superior para você? Ele já está ultrapassado? O que vai morrer? O que vai persistir? Quais são as novidades? E para bater um papo sobre esse assunto, eu tenho aqui o Rodolfo Vieira, ele que é coordenador da Unipiaget e é professor do Centro Paula Souza. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente por estar participando desse bate-papo com você. Legal. Rodolfo, nesse pós-pandemia, e aliás, no momento da pandemia, as universidades migraram muito para o sistema online e muitas persistiram. Pela sua experiência, como é que você tem avaliado a questão do ensino superior online? Olha, o ensino superior, né, e a questão online, eu já venho acompanhando isso já há mais de 15 anos, né? E hoje, é claro, pós-pandemia, o que nós tivemos? Uma migração muito forte, é claro, né? Por ser uma questão de praticidade, mas, por um outro lado, o aluno tem que ser muito também regrado. Disciplinado. E disciplinado, né? Porque, é claro, você tem ali no online toda uma questão de uma estrutura, né? Posta para o aluno, ele vai estudar naquele momento que ele tem o tempo, mas, por outro lado, ele não tem a figura do professor fisicamente, diferente das questões do presencial, né? Então, a gente vê uma crescente nisso, né, pela questão de tempo, a correria, mas a gente vê também essa questão negativa, né? Aonde eu vou tirar uma dúvida? Exatamente. E você que está nos assistindo, tenho certeza que você conhece muita gente aí que está fazendo curso online, né, e vem aquela velha reclamação. Acaba sendo um custo mais barato para o aluno, porque a universidade também ela acaba tendo uma economia nos cursos online, Sim. Né, Rodolfo? Mas e aí? O pessoal está terminando o curso? Exatamente. Aí a gente vai por um outro viés, né? Quantos por cento, né, consegue concluir o curso, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma demanda às vezes num curso, né? Um curso online, às vezes você pode ter lá uma representação de 600, 700 alunos numa mesma plataforma, no mesmo grupo. E a gente vê aí exatamente uma evasão que pode chegar a 40%. E aí eles vão procurar o presencial, por adaptação, pela questão também de dificuldade do aprendizado, né? Então, como a gente está referenciando, o online com certeza é uma referência, sim, né? A gente sabe que é uma crescente, mas por outro lado nós temos uma questão cultural. Sim. Né? Principalmente quando a gente está pensando no nosso público hoje, quando nós pensamos hoje o aluno que sai do ensino médio e ele vai se definir, né, vamos dizer assim, ele vai ali pensar na sua carreira profissional, ele vai decidir por uma profissão. Já começa um embate também, né? Justamente dele ter essa percepção de qual curso, né? Esse online vai me representar isso? E como isso vai ter uma representação na minha vida profissional e aquilo que eu escolhi. É um grande desafio também. E eu queria que você falasse também, Rodolfo, nesse cenário, como é que é formado, como que sai esse profissional na ponta? Né? Ele vai conseguir atender às expectativas do mercado em termos de formação, já que está tendo toda essa dificuldade e não é incomum a gente encontrar pessoas que se formaram em cursos online e depois acabam fazendo outros aditivos aí, pegando outros cursos para conseguir se sentir até seguro no desempenho da sua função. Exatamente aquilo que nós estamos falando, né? Quando você tem um conteúdo, vamos dizer, virtual, diferenciando ele de um presencial, você vai levar em consideração algumas lacunas, as lacunas do seu aprendizado no ensino superior. Porque no momento que você pega um curso, vamos pegar um curso de ciências contábeis, onde você trabalha, né, toda a questão números, dados, né? E quando você vai demonstrar isso para o mercado te chama para uma entrevista, tá? E você está ali com o seu diploma, independente, né? Quando você faz um curso online ou presencial, ele tem a mesma validade. A validade vai ser o seguinte, o que o mercado vai dizer para você. No momento que você tem ali uma entrevista e pode ter uma situação de você demonstrar o seu aprendizado em que momento de conhecimento ali daquela atividade. Sim. Então, tem essa questão também ainda, né?
aonde os cursos online, automaticamente eles têm que estar muito bem preparados e poder, sim, né, dar um suporte para o aluno. É verdade. E aí a gente tem essa variável. Então, é uma variável. Eu estou dizendo isso porque eu sou de mercado também. Eu atuo como coordenador, mas eu sou consultor. E às vezes a gente tem muita dificuldade de você ter um profissional. E uma outra coisa interessante também, um recado para você que está nos assistindo, de repente você está pensando, você é um jovem, está no ensino médio, ou você que ainda não cursou uma universidade, e tem muito se falado em invalidar o ensino superior, ou seja, as pessoas procurando cursos mais rápidos, cursos técnicos, enfim, ou cursos específicos da área e estão deixando o ensino superior um pouquinho de lado. Como é que você avalia isso? Eu já falo para não fazer isso, porque o corporativo, ele quer alguém, sim, um profissional habilitado e graduado. Porque hoje o corporativo, independente ou não, nós estamos falando de empresas que elas precisam desses profissionais. E esses profissionais, ele tem que vir com uma bagagem. E a bagagem sua, né, dele, perdão, é automaticamente a graduação. E a graduação ela tem que trazer e demonstrar isso dentro do corporativo. Então, não dá para a gente fugir dessa lista. Vou para um curso de menor duração? Sim, desde que seja uma graduação tecnológica. Vou para um bacharelado, né? Curso de administração, ciências contábeis e outros, aí, pedagogia e assim vai. Mas eu preciso estar no mercado. Hoje, como eu vou ter um professor se ele tem a graduação? Ele demonstra, a gente tem cursos online, aí a gente vê algumas situações, né, são polêmicas, né, de alguns cursos 100% online em algumas profissões, muitas brigas com os nossos conselhos regionais, né, tanto o Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade e outros. Na área de saúde a gente vê aí uma briga gigantesca, né, porque como eu vou colocar um profissional, né, 100% no curso online e ele vai fazer o atendimento? Área de saúde, eu tô falando. Sim. E aí, a gente tem isso. Tem que ter a prática, né? Não dá pra aprender a fazer um curativo ali virtualmente. Exatamente. Então, são algumas práticas, né? E mesmo as práticas em alguns cursos, né? É claro, deixa eu só até me retratar. É claro que existem cursos que têm obrigatoriedade de estágio, né? Isso foi apenas um exemplo, isso. Né? Sim, um exemplo do que cursos que você tem que colocar de fato a mão na massa, não que os outros não tenham, mas assim, principalmente quando você trata na área da saúde. E Rodolfo, dentro dessa perspectiva, tem. Nós estávamos comentando Sim. antes do início do nosso bate-papo da questão do imediatismo do jovem. Ele vai esperar 4 anos? Ele vai ter que esperar. Ele vai ter que. Mesmo a questão nossa de cultura, né? E o imediatismo está dentro do processo de aprendizado, né? O processo de aprendizado, dentro da nossa cultura, leitura, pesquisa, né? A prática. E hoje a gente não pode, né? Hoje se fala muito da questão da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, pontos positivos e negativos dentro da educação, é o seguinte: como eu vou ter esse imediatismo se eu não consigo entender aquilo que eu estou pesquisando ou pedir para fazer. Uhum. Né? Que hoje a gente está assim, eu tenho inteligência artificial, então eu vou fazer de uma forma. Vamos pegar casos simples, né? Isso eu dou risada às vezes dos alunos. Né? Você pede uma atividade, ele vem com essa atividade pronta. Tá bom, vamos discutir. Aí entra aquela questão da cultura, né? Uhum. Eu estou falando do aprendizado quando a gente está falando do ensino médio. O ensino médio ele vai trazer uma bagagem muito boa e ele precisa alinhar com a sua graduação. Se eu não tiver um imediatismo bem definido, o que eu vejo como imediatismo definido é exatamente o seguinte: é aquilo que eu tenho de conceito de pesquisa serve e não me serve. Uhum. Porque além de pesquisar, eu tenho que saber o que é aquela pesquisa, né? Qual é o valor daquela pesquisa no meu agregado que eu vou ter ali profissional. Né? Não é só a questão de entrega. Né? O imediatismo hoje do estudante, se o professor pediu, eu entrego, o professor corrige. Não é isso. Uhum. Hoje o imediatismo de entrega na questão educacional é o aluno saber o que ele está entregando, ele leu e ele ter um contexto disso, porque isso faz parte do processo. Porque fica muito chato, né? A gente vai falar assim um pouquinho lá, quando a gente fazia
uma pesquisa, trazia manuscrita. Hoje não, hoje é digital, tem que ser, claro, né? Facilita. E você tem que fazer isso de uma forma de pesquisa. Você pode pesquisar em vários autores e assim por diante. Mas o imediatismo hoje, nos jovens, tem essa consequência, né, muito ruim. E a gente tem que preparar, eu não sei, aí um aviso aos nossos secretários de educação, desde o momento que você tem lá o empreendedorismo na creche, que a criança começa a aprender ali, até o ensino fundamental e assim por diante, para ele chegar no momento que ele saiba pesquisar, ele saiba evoluir com isso, porque na graduação ele vai estancar. E é um momento onde a gente pode ter evasão, porque ele vai falar, mas isso é muito difícil, então eu vou para o online. Aí ele vai para o online, ele bate e volta para o presencial. E ele vai ter essa dificuldade. É o que a gente mais sente hoje, quando você fala para o aluno, vamos fazer a discussão desse pequeno tema. Ele não consegue. Então, e a argumentação ela tem que estar baseada, porque lá na frente no mercado ele vai argumentar um projeto, ele vai argumentar ele vai precisar ter esses argumentos para defender ali a sua proposta em algum momento. Sim, exatamente, por isso que a gente falou, as empresas elas são definidas por competitividade, e a competitividade são o quê? Em resoluções. Hoje eu não contrato um profissional para agregar só uma equipe, é um profissional resolutivo. Ele vai ter que resolver, sim, ele vai ter essa liberdade, só que ele tem que trazer essa bagagem. E aí que está justamente essa questão do ensino superior. O ensino superior ele passa por uma transição muito forte, ele vai para esse processo, queira ou não, digital, e de que forma esse digital ele vai poder sim, né, contribuir para um processo de crescimento organizacional. As empresas, né, a gente sabe, trabalham com resultado operacional, não gosto de falar muito lucro, mas o resultado operacional que vai manter. E o ensino superior, ele vem demandando isso e está dentro desse processo, como você falou, né? Gente, o bate-papo aqui tá muito bom. Eu quero agradecer a presença do Rodolfo, ele que deu uma verdadeira aula sobre a perspectiva do ensino superior. Então, se você estava na dúvida, se você estava migrando, se você estava no curso online, então faz uma análise. Você que nos assistiu nesse podcast, comenta aqui, compartilha, marca aquela pessoa ali que você sabe que está com um pouquinho de dúvida ou que está numa transição de carreira, que vai querer ingressar aí para o mercado de trabalho, está saindo do ensino médio, enfim, são infinitas pessoas que vão fazer bom uso desse conteúdo. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Pessoal, você que nos acompanhou, muito obrigada. Portal da Região, a notícia que você precisa.